Pessoal, então voltamos para o nosso último bloco da nossa monitoria, nosso segundo encontro da monitoria de processo penal 1. Nos blocos anteriores, nós tratamos sobre os sistemas de processo penal, né, sistema acusatório, inquisitivo, sistema misto, também sobre as fontes do direito penal, fonte formal, fonte material. E no vídeo passado a gente tratou sobre a aplicação da lei processual penal no espaço onde vige o princípio da territorialidade absoluta e a lei processual penal no tempo onde vige o princípio da imediaticidade para aquelas normas de conteúdo puro processual, já para aquelas normas mistas ou híbridas que tenham conteúdo de direito penal, pode haver incidência aí do princípio da retroatividade. Então, nesse momento, a gente vai tratar sobre a interpretação ou integração da lei processual penal. No artigo 3º do Código de Processo Penal, nós temos que a lei processual admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Então, veja bem, diferente do direito penal, do Código Penal, onde a interpretação extensiva, analógica e analogia, elas não são admitidas, salvo se em benefício do réu, aqui no Código de Processo Penal nós temos essa permissão. Quanto à interpretação da lei processual penal, nós temos o seguinte, segundo o conceito trazido por Nuck, é atividade inerente a todo operador de direito, especialmente pelo fato de que o legislador nem sempre é feliz em editar normas, valendo-se de termos dúbios, contraditórios, obscuros e incompletos. Então, nós precisamos compreender quais são essas espécies de interpretação e como elas funcionam. Existem 3 espécies, que é quanto ao sujeito que as realiza ou à origem, quanto ao meio empregado ou ao modo e quanto ao resultado. Quanto ao sujeito que realiza a origem, nós temos 3 tipos de interpretação. Aquela autêntico-legislativa, que é feita pelo próprio órgão encarregado da elaboração da lei, como, por exemplo, o artigo 327 do Código Penal, que vem trazer o conceito de funcionário público. Também temos como exemplo aí o artigo 150, parágrafo 4º, que traz a expressão que vem explicar o que compreende a expressão casa. Então, veja, o próprio legislador, dentro da própria norma, ele vem trazer o conceito, a interpretação daquele instituto, daquela característica que ele traz ali. Temos ainda a interpretação jurisprudencial ou judicial, que é aquela que decorre de decisões reiteradas de um tribunal, bem como a interpretação das súmulas vinculantes feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Tem ainda a interpretação doutrinária ou científica, que é feita pelos estudiosos ou doutores do direito. Quanto aos meios empregados, nós temos que essa interpretação ela pode ser gramatical ou literal, né? Ou seja, é aquela que busca compreender a etimologia da palavra, o real significado literal dessa palavra. Pode ser sistemática, que é aquela que acontece no confronto lógico entre os dispositivos da lei. Ela pode ser lógica, que trata-se de valer das regras do raciocínio lógico e a conclusão para compreender o espírito da lei. Pode ser histórica, que é aquela que analisa o contexto de votação do diploma legislativo, os debates, as emendas propostas para que aquela lei ela fosse fundada, ela pudesse viger no plano concreto. Então, busca compreender esse fenômeno. E a teleológica, que busca saber a finalidade para a qual essa norma ela foi editada, qual era o fim que buscava o legislador dentro do ordenamento jurídico. Já a interpretação teológica sistemática, ela busca compreender o sentido de uma determinada norma em comparação com as demais que a compõem no sistema jurídico no qual ela está inserido. Quanto aos resultados, nós temos que essa norma ela pode ser declarativa, ou seja, o intérprete não amplia nem restringe o alcance da lei, mas apenas entende o sentido literal dela. Pode ser restritiva, que restringe o significado, sempre partindo da ideia de que a lei disse mais do que pretendia. Extensiva, ou seja, que ao contrário da restritiva busca ampliar o significado dessa lei, ou seja, entende que o legislador disse menos do que ele gostaria de dizer. Analógica, que busca revelar o conteúdo da lei, que se utiliza de expressões genéricas ou vinculadas às especificações, usa de método de semelhança
sendo que em nenhuma hipótese haverá a criação de outra norma. É o caso, então, das situações em que a própria lei processual indica ao intérprete que esse intérprete poderá utilizar situações e conceitos análogos, ou seja, semelhantes, aplicando ao referido disposições legais. Assim, utilizar-se, por exemplo, de expressões como por qualquer meio ou por outro motivo torpe. A lei disponibiliza ao intérprete a utilização da interpretação analógica, ou seja, aqui o legislador ele traz alguns exemplos finaliza com um conceito genérico, aonde vai permitir, a partir dessa exemplificação que ele dá aqui, que o intérprete consiga fazer uma interpretação analógica de modo a trazer um real significado para essa norma. Por fim, temos ainda a interpretação progressiva, que é aquela que decorre do avanço da ciência, como, por exemplo, existem palavras em determinadas leis brasileiras que caíram em desuso, outras palavras que foram inseridas no âmbito jurídico brasileiro ou no âmbito da própria sociedade, então decorre dessa interpretação progressiva para a compreensão dessa norma. Então, quanto às espécies de interpretação nós temos quanto à origem, ou sujeito, quanto aos meios empregados e quanto aos resultados. E aí, por fim, nós temos a integração da lei processual penal, onde eu trago aqui um conceito do site Jus Brasil que vem dizer o seguinte: integrar significa tornar inteiro, complementar. Esse dispositivo é de grande importância na lei processual penal, pois apesar de não haver lacunas no direito, existe sim na lei e influem diretamente na aplicação dessa. Então, como não pode haver lacunas na lei, porque o magistrado ele não pode justificar a não observância ou não trabalho de um caso por justificativa de lacuna na lei, é preciso que essas lacunas elas sejam preenchidas. E essas lacunas elas podem ser preenchidas com analogia ou com os princípios gerais do direito, sendo que a analogia nada mais significa que o juiz aplicar um caso, uma norma que não foi originalmente prevista para ele, mas sim para um caso semelhante. E os princípios gerais do direito, eles são inúmeros, e são aqueles que norteiam a atividade do direito penal. Então, aqui eu alerto mais uma vez que, diferente do direito penal, no Código de Processo Penal é permitido o uso da analogia e é permitido o uso dos princípios gerais do direito para preenchimento da lacuna que, porventura, venha a existir no Código de Processo Penal. Então, basicamente, é isso, pessoal. Nosso próximo vídeo, nós continuamos aí com o nosso programa de monitoria e eu agradeço a todos que estão aí acompanhando esse programa de monitoria. Obrigado.